Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou Miriam Cardoso e venho, através desse vídeo, terminar os vídeos como parte 3, terminar o tema terapias integrativas, né? São as terapias que foram introduzidas no SUS, né? Que estão sendo oferecidas no SUS, né, para a população. Então, nós falamos das 5 terapias de 2006, que são as terapias que foram. Em 2006 foram 5 terapias: acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia, termalismo, né? Que foi, essas terapias foram introduzidas em 2006 no SUS para oferecer à população. Depois, em 2017, foram oferecidas mais 14 terapias, foram introduzidas 14 terapias para serem oferecidas à população, que é a arte-terapia, Ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa e yoga. Agora eu vou falar das 10 que foram incluídas em 2018, que são apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. Bom, eu vou falar um pouco dessas terapias que foram introduzidas em 2018, né? A apiterapia, ela foi, vamos dizer assim, o pioneiro da terapia, né? Que fez uma abordagem holística, que estudou, fez experiências científicas, foi o austríaco, né? Philip Terk, em 1888, né? Que ele fez uma abordagem, né, científica, holística também, porque a terapia, ela, o veneno da abelha, chamada apitoxina, ela cura de reumatismo, e ele comprovou isso, né? Então, todos os produtos, né, que são produzidos pela abelha, né? Que é a geleia real, o pólen, própolis, mel e outros produtos, né, que só quem estuda com profundidade, né, como apiterapeuta, que estuda com profundidade nessa terapia, que, né, conhece todos os benefícios. Eu só estudei porque estava na minha grade curricular, mas não me aprofundei, né? Não é uma terapia que eu tenho. Agora, a aromaterapia. Sim, essa quase todo massoterapeuta estuda a aromaterapia. Dentro da própria. Quando eu fiz tecnóleo-massoterapia, eu estudei aromaterapia também, porque ela é muito como você trabalhar a massagem, né, com os óleos essenciais. Então, foi um francês chamado René Maurice Gattefossé, eu não sei falar, mas é isso, René Maurice Gattefossé. Foi num acidente de laboratório, porque ele era um químico, né? E um perfumista, quer dizer, ele fabricava perfumes, né? Então ele teve um acidente, queimou a mão dele e ele enfiou a mão num tubo, né? No recipiente que estava a lavanda. Na hora de procurar, por exemplo, eh, alívio para a dor que ele estava sentindo, num acidente do laboratório dele, ele enfiou a mão na lavanda. Então ele viu que aquela queimadura teve curou rápido, né? E ele não sentiu dor, não deixou marcas na mão dele quando ele se queimou. Então a pele se refez, né? E ele viu que a cicatrização foi muito rápida. Então ele começou a estudar os óleos essenciais na cura, né? Não só para perfume, para deixar as pessoas perfumadas, cheirosas, mas também para o lado da cura. Então ele começou a fazer o uso concentrado, né? Voláteis extraídos de vegetais, os óleos essenciais, que promovendo, né, com os estudos dele, sabendo quais óleos promovem saúde e bem-estar de acordo com o problema do cliente, você vai utilizar o óleo que traga cura àquele problema, né? Na massoterapia nós usamos muito, depois da ficha de anamnese,
a gente vê qual o problema do paciente, né? E passa a utilizar o óleo essencial, né, indicado para cura daquele cliente, porque a aromaterapia, ela trabalha com aroma, mas os óleos essenciais, eles entram passando no corpo, né, assim como foi a experiência do francês, o do químico, né, René Maurice Catefossé. Ele teve essa experiência e viu que os óleos essenciais, o perfume não só para, né, os óleos essenciais, eles penetraram, né, através dos poros na corrente sanguínea e trouxe a cicatrização rápida, né, e definitiva para aquela queimadura que ele teve. Então, esse foi a história, né, em 1937, a aromaterapia começou a ser utilizada, né, através dos estudos científicos, né, desse químico perfumista francês, René Maurice. Bom, a constelação familiar, ela foi introduzida, né, ou criada, né, pelo psicoterapeuta Bert Hellinger, que é um alemão, né, dos anos 70. Ele era um psicoterapeuta, ele fez vários estudos, né, ele também era um sacerdote cristão, ele também era um teólogo, e ele fez várias e várias, né, experiências, o que eu chamo de experiências laboratoriais, é fazer pesquisas, né, e ele fez na África, fazia através de rituais, né? Que eu não me engano, é através de rituais de algumas aldeias lá, né? De algumas comunidades africanas, ele, junto com a psicoterapia, ele criou a constelação familiar, né? Esse alemão, nos anos 70, e é uma técnica de representação, né? Para identificar bloqueios familiares, né? Então, ele fez essa experiência e organizou essa técnica, né? A cromoterapia. A cromoterapia, gente, ela já vem desde o Egito Antigo, né? Achados no hieróglifos dos egípcios, né? Que já tinha, é, através dos hieróglifos, eles já descobriram, né? Eles identificaram a cromoterapia já na época do Egito Antigo. E também o- o- na Índia, no Egito Antigo, na Grécia, na China também, né? Através dos papiros do Egito Antigo, em 1550 antes de Cristo já haviam identificado, né, esse tratamento que eles faziam através das cores, né, através do sol. Então, isso já é uma cromoterapia, já é muito antiga, antes de Cristo, né? O indiano, Jinchar, gente, não sei falar essa, tô longe de saber. Jinchar Pestange Gadiali, né? Ele que criou um espectro Chrome, que é várias cores separadas, né? E identificando as cores com ele começou, pegou o quê? Pegou essa herança, né, da Índia que deixaram com a cromoterapia, ele foi e modernizou isso, né, para poder fazer esse trabalho de cura, essa técnica de cura. E um médico americano também, Edwin Dwight Balit, eu não sei falar, Edwin ou Edwin? Edwin, Babbitt, Edwin Dwight Babbitt, o nome do americano, que é um médico também, que também teve uma abordagem científica em relação às cores, né? E também veio o médico dinamarquês que ganhou um prêmio Nobel, né? Com um trabalho que ele fez, né? Uma abordagem também científica em relação à cromoterapia, Niels Heiberg Finsen, ganhou o prêmio Nobel em 1903, né, nessa abordagem científica com a cromoterapia. Bom,
A cromoterapia utiliza as cores nos tratamentos das doenças, né, como medicina complementar, né, com o objetivo de harmonizar não só a energia do corpo e também as células, né? Porque se provou esses três, eu estou estudando essa mais profundamente, a cromoterapia. Esses três, que são mais da técnica em que eles pegaram, né, toda a informação e começaram a fazer as pesquisas deles, começaram a fazer as experiências laboratoriais, também provaram que a cromoterapia também pode ajudar. Tem algumas cores que cicatrizaram, né? Vocês têm que estudar isso profundamente, mas a cromoterapia já tem estudos científicos. Os primeiros estudos científicos, apesar daqui ter um indiano, um americano e um dinamarquês, foi na Rússia. Foi na Rússia. A primeira comprovação de que as cores modernas, a primeira comprovação moderna foi na Rússia, né? Os americanos, né, os norte-americanos também fazem um trabalho muito minucioso sobre a cromoterapia. Bom, a cromoterapia, né, que é utilizar as cores para equilibrar, harmonizar o ambiente, equilibrar e harmonizar o corpo, vamos dizer assim, auxiliar na cura, complementar um tratamento, né? Já foi comprovado cientificamente. A geoterapia é a próxima terapia. É o uso da argila com água, que pode ser aplicada no corpo, né? Aí usa em ferimentos, cicatrizações, lesões, doenças osteomusculares, mas também para beleza, também para qualquer. Tem várias argilas. Tem as cores das argilas: argila amarela, argila rosa, argila branca, argila marrom, argila cinza. Então, tem várias. Essa eu estudei, né, com uma grade curricular na faculdade, e é muito, e também comprovada cientificamente também, né? Então, foi introduzida também a geoterapia. A bioenergética, uma visão, né? Aliada à compreensão, a compreender, né, o sofrimento, né, o adoecimento, ele adota uma psicoterapia corporal, né, e exercícios terapêuticos como respiração, movimentos, né. A bioenergética eu também não conheço, não tenho, né, estudo profundo, né, só sei que existe. A hipnoterapia, né. A hipnoterapia é um conjunto de técnicas, né, que induz a pessoa a alcançar um objetivo. Essa eu tenho, hipnoterapia clínica, né? Que é você aos poucos vai induzindo o paciente a mudar, né? A mudar a realidade dele, porque através do pensamento a gente muda a nossa realidade, né? Então você vai induzindo com várias sessões, né? E você chega a mudança, né, de pensamento, transmutar emoções, tirar vícios, tirar bloqueios, né, que estão no subconsciente. Então a hipnoterapia é maravilhosa também, né? E alterar comportamentos indesejados, né? Às vezes a pessoa tem um defeito que ela quer se livrar daquele defeito, a hipnoterapia é ótima para isso. A imposição de mãos, né? A cura pela imposição de mãos também foram introduzidas no SUS, se oferecendo, né? E a pessoa faz então a imposição de mãos não é a mesma coisa que o reiki. O reiki são símbolos, né? Nós puxamos, canalizamos a energia vital, né? A energia universal para colocar no paciente através de símbolos, né? Isso há milhares de anos se fazem isso. A imposição de mão também há milhares de anos se fazem isso. Ela é a imposição de mão, você coloca a mão no paciente. Então, cada terapeuta tem uma técnica, né? De como que eu vou chegar a isso? Ah, vem cá que eu vou te energizar. A minha técnica que eu introduzi a imposição de mãos é o reiki celestial, né? Que é a conexão de você com o Criador, né? Que a gente fala que é conexão com o divino, o reiki celestial. Então, através do reiki celestial, eu faço esse trabalho de imposição de mãos. E cada terapeuta tem, assim, uma técnica, né? Que ele pratica essa imposição de mãos, a minha técnica é reiki celestial. A ozonioterapia é a mistura de gases, oxigênio e ozônio,
por diversas vias de administração. Essa eu não tenho e nem estudei, nem estava na minha grade curricular, porque é uma que tem muito contraindicação, a ozonioterapia, e tem que ter muito conhecimento. E tem até tem uma finalidade terapeuta, mas tem também administração, né, intravenosa, então eu acho que isso aqui deveria ser voltada mais para o lado da medicina, né? A ozonioterapia, apesar de ter vários cursos de ozonioterapia, eu não me identifiquei, né, com essa parte aí. E terapia floral, que é os florais de Eduard Bach, que é os florais de Bach, né, o uso das essências florais, modificando, né, o estado vibratório da pessoa, né, auxilia no equilíbrio, na harmonização, ajuda na cura. Essa é muito ótima, você usar as terapias dos florais para você fazer uma complementação no tratamento, às vezes, de depressão, entendeu? Um tratamento neurológico. É ótimo essa terapia aqui dos florais, você fazer, né? Uma, uma complementação ou um tratamento, né, integrado, né? Porque integrado é junto, né? Quando você fala em terapias integrativas, é quando ela está introduzida naquele tratamento de forma, vamos dizer assim, tão importante quanto ela integra o tratamento. E quando se fala de complementar o tratamento, ela não está integrada na cura, mas ela está complementando e ajudando a cura. Vocês estão entendendo qual é a integração das terapias junto ao tratamento é quando elas fazem parte daquela cura. A complementação é quando ela vai fazer uma cura um diagnóstico mais assertivo, vai complementar a cura, né, para ajudar o paciente a restabelecer a saúde do paciente junto àquele tratamento. Integrar é estar junto com o tratamento, complementar é ajudar aquele tratamento a ser um tratamento assertivo para a cura do paciente, entendeu? Bom, gente, eu fico por aqui nesse vídeo. Só vou dar mais um informativo do Ministério da Saúde, né? Que foi nos dado aqui, que são mais de 900 trabalhos científicos aqui relatados de experiência do SUS, né, no Brasil. Então, e no mundo também foram, sabe, milhões de trabalhos científicos, né? Ou milhares, né? Milhares de trabalhos científicos aqui no SUS e no Brasil e no mundo, porque quando a OMS, né, abordou essa necessidade não obrigou, né, mas abordou essa necessidade das terapias integrativas e complementares, né, com abordagens holísticas, fazerem parte da saúde pública de todo mundo, né? O Brasil já fez vários trabalhos científicos, experiências laboratoriais. O que é experiência laboratorial? Trabalho científico é quando se prova através de um método, né? Você utiliza o método para chegar àquela conclusão, né, positiva, se aquilo é bom ou não, através de um método científico. As experiências laboratoriais é com voluntários, né? Você pegar voluntários, pessoas com tal doença, então vamos aplicar esse tipo de tratamento para ver se a pessoa fica boa. Então, tudo isso é diagnosticado, tudo isso é escrito, né? O, o tempo que a pessoa ficou doente, como foi a recuperação dela, como foi concluído esse trabalho, essa experiência laboratorial. Então, gente, então vamos ao. Aqui foram capacitados mais de 30 mil profissionais no país até em 2017. Então, são mais de 30 mil terapeutas integrativos que existem em 2017, né? A evidência científica tem mostrado, né, os benefícios dos tratamentos integrados entre a medicina convencional e as práticas integrativas e complementares. Então, quer dizer, tem sido positivos
essas experiências, né, evidências científicas e hoje e as experiências laboratoriais, né, porque eles fazem todo um acompanhamento, né? E então eu passei todo o informativo, né, do Ministério. Por que, Miriam, que você fez assim, parou, né, de falar sobre as suas terapias e entrou nesse assunto? Porque as pessoas não sabiam. As pessoas não sabem que essas terapias são oferecidas, né, gratuitamente pelo SUS. E também porque as pessoas invalidam as terapias integrativas e complementares. Invalidam porque acham que são coisas assim que vieram da cabeça do homem e não vieram sim de um conhecimento de uma pessoa especializada naquilo ali, de uma pessoa que desenvolveu um trabalho, de uma pessoa que fez uma experiência laboratorial, de cientistas que tiveram evidências científicas para chegar àquela conclusão ali. Então, não, nossa, toda terapeuta integrativa ela tem uma, nós temos nossa legislação, né? Estamos tentando legalizar, né? Ter um conselho. Nós temos as nossas associações, então a gente não pode por aí, né? Vamos dizer assim, tudo que nós falamos, nós temos o ensinamento para sabermos como falar e sabemos até onde é o nosso limite, tá? Mas todas as terapias integrativas e complementares são comprovadas. Nenhuma terapeuta holística, nenhuma terapeuta integrativa complementar, ou nenhuma dessas áreas, né, de abordagem holística é uma brincadeira, foram coisas que já vêm sendo desenvolvidas em outros países, já estão há muito tempo legalizadas em outros países, a profissão da terapeuta integrativa e complementar, e aqui no Brasil ainda não foi legalizada assim, com o Conselho Nacional, mas foi já organizada por associações. Então, nós temos um respaldo, e não só respaldo ao nosso trabalho, mas às nossas técnicas holistas que foram experimentadas, né? Foram comprovadas através de abordagens científicas, através de experiências científicas e através de experiências laboratoriais, né? Com voluntários. Então, o que eu quero passar para vocês é isso. É a legalidade e as pessoas começarem a estudar profundamente para verem a abordagem científica, para descobrirem, né, aquilo que vocês às vezes a pessoa tem um problema e ela nunca descobre o que é, ou ela não tem uma segurança no tratamento que ela está fazendo, fazer uma complementação dentro das técnicas, né, holísticas, às vezes leva, né, a uma solução, a um diagnóstico mais assertivo. Então, era isso que eu queria falar para vocês, e as terapias integrativas e complementares, todas essas que eu falei para vocês, estão sendo oferecidas, né, no SUS para toda a população. Bom, gente, eu fico por aqui. Obrigada por vocês terem assistido, né? Parte um, parte 2, parte 3. Quem não assistiu a parte 2, a parte um, volta lá no vídeo para vocês verem como é feita essas. Nós não estamos aqui, porque eu já vi eu tive essa ideia porque eu vi na internet uma pessoa brincar, fazer piadas. Você sabe que o ser humano, ele julga assim sem conhecer. É, o ser humano tem essa mania de julgar sem conhecer, né? Viu, leu alguma coisa assim que deu uma ideia na cabeça, um conceito que vem da experiência dele, ele vai, pá, julga. E eu vi debocharem, já vi falarem piada, né? Então eu tô aqui no meu canal falando que ninguém está brincando, tá? Que eu faço, eu terminei, né, a minha graduação dentro das terapias integrativas e complementares, sou tecnóloga de massoterapia com uma faculdade, com o curso, né? O instituto que dá junto a uma faculdade, eu sou tecnóloga em massoterapia, também fiz a minha graduação de terapias integrativas e complementares.
tá? Tenho muitos outros cursos que eu tinha que fazer, que eu tive que fazer para poder me aprofundar naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu estava realizando, principalmente com uso as mesas radiônicas, que eu vou falar mais profundamente sobre as mesas radiônicas para vocês. E existem várias ferramentas e você tem que ter o curso de cada ferramenta que sabe. O que que são ferramentas? São técnicas holísticas, tá? Então, obrigada a todos que assistiram esse vídeo, que assistiram os outros. Se não assistiram os outros, vão lá no canal. Obrigada a todos que estejam no meu canal. Se inscrevam no canal, tá? Gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus.